Vamos falar um pouquinho de medidas do tempo. A gente falou de medidas de comprimento, de capacidade, de massa, né? E um pouquinho agora medidas do tempo, que ela se baseia nessas três aqui, né? Segundos, minutos e horas. Mas a gente também tem outras medidas acima de horas, que são dias, semanas e assim por diante. Meses, ano, século, bimestre, trimestre, semestre, enfim. Aí existem outras medidas, mas tudo se baseia nessas medidas básicas aqui dos segundos, minutos e horas. A gente precisa lembrar que 1 hora é composto, é igual a 60 minutos, e 1 minuto corresponde a 60 segundos, tá? E segundos seria a medida menor, né? Claro, existem milissegundos, 1/10 de segundo, mas aí são medidas não muito utilizadas, acabam não entrando aqui. As básicas, então, é segundos, minutos e horas, né? E ela usa o sistema na base 60, né? De 60 em 60. Então, tem que tomar um certo cuidado na hora de converter horas, minutos e segundos por causa desses 60. A gente fica tão acostumado a converter valores para 100, para 10, para 1000, porque o nosso sistema é decimal de 10 em 10, que quando vai falar em horas, minutos e segundos, a gente acaba se equivocando e falando e querendo transformar também em 10 vezes 10 dividido por 10, e não. É vezes 60 dividido por 60. E tem o jeito certo de escrever, né? Quando eu quero falar segundos, o jeito correto de abreviar segundos é só S. Então, não é segue, né? Não, é só S. O jeito certo de abreviar minutos é min, tá? Não é M. Porque o M sozinho é abreviação de metro. Então, para abreviar minutos, nós usamos o min. E hora, o jeito certo é só o H, tá? Não é HR, HS, não, é só H. Então, se eu quiser, por exemplo, falar horário de agora, 17 horas e 25 minutos, o jeito correto é 17 horas e 25 minutos, tá? Também tem gente que faz assim, né? 2 pontos. Não é o jeito correto de abreviar. A gente entende, né? Porque acabam se usando muitas vezes, a gente acaba entendendo que isso se refere à hora. Mas o jeito correto é H para horas, min para minutos e só S para segundos. Quando eu vou escrever em horas é assim. Então, assim como nas medidas de comprimento, capacidade e massa, a gente vai, a escadinha que a gente fez nas aulas passadas, que cada degrau que eu tenho que ir para a direita ou descer, eu multiplico por 10. Na nossa transformação de medidas de tempo, quando eu tenho que transformar alguma coisa maior em algo menor, eu tenho que multiplicar por 60. Então, 1 hora para transformar em minutos, eu multiplico por 60. 1 minuto para transformar em segundos, eu multiplico por 60. E da mesma forma que as outras medidas, quando eu vou voltar, a operação é inversa. Então, se eu quero transformar segundos em minutos, eu divido por 60. E minutos para horas, eu divido por 24. Perdão, por 60. Porque eu estou pensando no dia, né? Quando eu quero transformar horas em dias, aí eu mudo, né, para 24. Quando eu quero transformar dias em meses, a gente usa um padrão de 30. Embora tenha meses de 30 e 31, fevereiro com 28 e 29, a gente usa um padrão de 30 quando se fala em meses, e assim por diante. Bom, vamos fazer um teste aqui, ó. Vou dar uma diminuída. Quantos segundos possui um dia? Uma pergunta boa, hein? Para poder treinar um pouquinho. Quantos minutos possui um dia? Bom, um dia corresponde a 24 horas. 1 hora para transformar, para chegar em segundos, ó, eu estou em horas.
Quero transformar em minutos. Então, eu multiplico por 60 para transformar em minutos, multiplico por 60 para transformar em segundos. Se eu quiser ir direto de horas para segundos, cuidado, hein? Não é multiplicar por 120, que é a soma de 60 com 60. É multiplicar por 3.600. Porque é o produto de 60 por 60, tá? Então, naquele exemplo ali, para transformar, então, um dia, quero saber quantos segundos possui um dia. Então, eu pego as 24 horas desse dia e multiplico por 60 para transformar em minutos e depois por 60 para transformar em segundos. Ou direto por 3.600. Vamos fazer dos dois jeitos, ó. 24 horas vezes 60, isso vai dar 1.440. Só que eu transformei isso em minutos, certo? Agora eu quero chegar em segundos. Então, eu multiplico mais uma vez por 60, né? Então, isso vai dar 2 zeros no final. 24 vai 2, 26 vai 2, 8 aqui. 86.400 segundos nós temos em um dia. Muita coisa, hein? 86.400 segundos possui um dia. Se a gente pensar um pouco mais além, né, refletir um pouquinho sobre a nossa vida, como a gente tem bastante tempo, né? E a gente não percebe. Agora, tá vendo? Então, ó, se eu quiser transformar isso direto, né? 24 horas, para transformar diretamente em segundos, como é por 60 e depois por 60, eu posso direto multiplicar por 3.600. E essa continha vai dar a mesma coisa que a de cima, tá? Tem que dar. Só que aqui a gente fez dois processos, minutos depois segundos, e aqui direto horas em segundos, tá? Outro exemplo. 3 horas e 30 minutos possui quantos segundos? Aqui eu não consigo fazer direto. Eu não posso fazer 3 horas e 30 minutos e multiplicar todo mundo por 60. Não vai dar certo. Tem que fazer separado. Tem que pegar essas 3 horas separadas. Quando eu multiplicar por 60, eu vou descobrir quantos minutos tem. Ó. 180 minutos. Como já tinha aqui 30 minutos, então eu vou somar com esses 180. Então, 180 mais esses 30 minutos, 210 minutos. Mas ainda a pergunta se refere a segundos. Então, se eu estou em minutos, vou para segundos, multiplico mais uma vez por 60. Então, vai dar 2 zeros no final. Aqui dá um 6 e 12. 12.600 segundos. Certo? Vamos fazer um exemplo do inverso, né? Eu pergunto assim, 5.400 segundos são quantos minutos? Tá vendo? Agora eu estou em segundos e quero transformar em minutos. Aí o processo é inverso, então eu vou dividir. Pego 5.400 e divido por 60. Aqui o ideal, quando você for fazer transformação de medida de tempo, é não cortar o zero. Por quê? Porque o resto vai fazer parte da resposta, mas o resto todo. Ó, 5.400. Não corta o zero não quando se trata de medida de tempo. Então, eu pego 540 por 60, tá? Dá 9, que dá exatamente 540, abaixo o zero. E vai um zero aqui. Então, depois a gente faz um outro exemplo. 5.400 segundos corresponde a 90 minutos. Se eu quiser transformar isso aqui em horas, né? Eu pego, divido por 60 de novo, ó. 90, divido por 60 de novo. Vai caber uma vez e vai restar 30. Se eu tivesse cortado o zero, ia sobrar só o número 3 ali, né?
Então, não ia dar a resposta correta. Por quê? 90 minutos corresponde a 1 hora completa e 30 minutos. Se eu tivesse cortado esse zero, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se eu tivesse cortado, ó, daria o número 1 e sobraria 3. Eu correria o risco de colocar 1 hora e só 3 minutos, ao invés de 30 minutos, tá? Então, tenham só esse cuidado quando for trabalhar com transformação de medidas de horas. Não cortar esse zerinho. Uma outra situação de transformação de medidas de tempo. Ó. Uma pessoa assistiu um filme com duração de 2 horas e 10 minutos. Quantos minutos a pessoa ficou em frente à TV assistindo ao filme? Bem parecido com o anterior, né? Antes o penúltimo exemplo. Eu pego essas 2 horas e transformo em minutos. Então, vezes 60. Então, isso dá 180 minutos. Como tem mais esses 10 minutos aqui, então 180 minutos mais esse 10. Então, essa pessoa ficou em frente à TV 190 minutos. Se a gente for transformar ainda em segundos, né, vai dar um número bem maior. Uma situação bem assim também que a gente tem que prestar atenção é quando vem com vírgula. Por exemplo, 1,4 horas. Cuidado! A maioria das pessoas... Quanto que isso aqui representa, gente, né? A maioria das pessoas colocaria assim, 1 hora, 4 minutos. Ou 1 hora, 40 minutos. E nenhuma das duas está certa, tá? Esse vírgula 4 aqui confunde. Então, isso aqui está errado. Esse vírgula 4 significa o seguinte, você tem 1 hora completa, sim, mas você tem 0,4 de outra hora. E quanto é esse 0,4 de outra hora, desses 4 décimos da outra hora? Um jeito bem simples de resolver é fazendo uma regra de 3. Se 1 hora corresponde a 60 minutos, 0,4 de horas corresponde a x minutos. Então, multiplica cruzado, 1 vezes x, x. 0,4 vezes 60 vai dar 24 minutos. Tá? Então, quando eu for querer transformar uma medida que esteja em vírgula, uma medida de tempo que esteja em vírgula, muita atenção, porque o número da vírgula não corresponde aos minutos. Lembra? Por ser a base sexagesimal. Se não me engano, acho que é isso mesmo. 60 em 60, né? Como a gente está acostumado de 10 em 10, se fosse 1,4 quilos, por exemplo, seria 1.400 gramas, né? Porque a gente está acostumado com isso. Mas quando se fala de medida de tempo, não. Então, 1 hora, 1,4 horas, o que é 1 hora inteira, mais 0,40 de outra hora, então corresponde a 1 hora e 24 minutos. Então, a partir desse raciocínio, a gente pode fazer outras transformações. Quanto que isso vai dar em minutos? Né? Isso aqui seria, então, 60 mais 24, daria 84 minutos. Quanto que isso dá em segundos? Multiplica por 60 de novo, tá bom? Então, muito cuidado nas transformações. Um outro exemplo, que é bem simples de entender, porque esse tá mais fácil, né? Se eu falo assim, 2,5 horas, esse é mais fácil da gente entender, porque é 2 horas e meia, né? E fica bem claro que esse 0,5 não corresponde a 5 minutos ou 50 minutos. Corresponde a metade de 1 hora. Você tem 2 horas completas, mais meia hora. Ou seja, 2 horas e 30 minutos. Né? Fica bem, acho que fica mais claro ainda perceber que esse 0,5 aqui não corresponde a 5 minutos ou 50 minutos. Corresponde a metade de 1 hora. Tá? Mas quando não for claro assim, a gente faz uma regrinha de 3. Quanto é 5,2 horas? 5 horas completas, mais 0,2 de 1 hora. Ficou com dúvida? Regra de 3. 1 hora,
corresponde a 60 minutos. 0,2 de hora corresponde a x. Multiplica cruzado, x vai dar 12 minutos. Então, isso corresponde a 5 horas e 12 minutos. Muito bem.